só para ficar bem claro. Sim, galerinha, tá bem pequenininho ali. Porque é aquela história, né, cara? Tu sabe que eu sou contra essa história de falar a matéria que cai na prova. Que é um absurdo. O que vai cair na prova, meu Deus do céu? O que vamos estudar ano que vem? O que estudamos no pré. Não, é o que estamos estudando. O que estamos estudando recentemente e ainda não caiu na outra avaliação? Operações com intervalos, fazer união, intersecção, diferença, certo? Entre conjuntos, fazendo os rabisquinhos, que foi fartamente discutido e repetido inclusive no apoio, para os poucos que vêm. A ideia de função, saber o que é domínio, saber o que é imagem, saber o que é contradomínio, saber representar uma função em diagrama de Venn, saber quando que não é uma função, que não pode sobrar elementos no domínio, que não pode ter um elemento do domínio com duas respostas no contradomínio. E plano cartesiano. Saber marcar um ponto no plano cartesiano, saber olhar um ponto no plano cartesiano e falar quais são as coordenadas desse ponto. Então, né, é o que a gente tem visto. Trabalho é na quinta-feira que vem, tem uma semana então para se preparar, é em dupla com consulta, milagreiro, levantador de nota. E depois tem a prova individual sem consulta, que é igual ao trabalho. Né? É praticamente inviabilizando o aluno alguma desculpa de não ir bem. Esse é o objetivo. Vai ter lista? A lista eu ainda não pensei nisso, eu acho que ela já está até pronta, mas eu não tenho certeza. Então vamos ver se vai ter lista. Todos os trabalhos geralmente são em dupla com consulta. Eu estou para fazer um trabalho individual sem consulta sobre a nossa saída, né? Um ABCD bem bobo sobre a nossa saída, que vai ser bem legal. Só para ver quem estava ligado. Outra coisa. É importante vocês saberem, ontem vocês não estavam sobre minha tutela ou estavam? Vocês estavam sobre minha tutela na última aula. Quer dizer que os indivíduos que estavam dormindo, por exemplo, na palestra, eles vão ser punidos, certo? Esse moço que ficou com a cabeça encostada na parede durante boa parte do tempo, né, com os olhinhos fechados, porque eu fazia questão de me levantar e olhar o olho do cara, se estava aberto ou fechado. Vê que eu sou doente, né? O amigo que ficou debruçado na carteira um tempão, o amigo que chegou a usar um moletomzinho azul como um travesseirinho bem bonito, essas pessoas serão punidas na aula com um ponto a menos na nota de... Beleza, na aula de física eu já faço essas anotações. Isso será sempre assim, tá? Porque vadio, cara, quando eu vejo um sujeito vadio, sabe, pai? Mas vadio, pai! Meu, eu fico doido, cara. Porque eu sei a merda que vai dar na tua vida ser vadio hoje. Só os guerreiros sobreviverão, pai, na selva de pedra. A economia do país está explodindo. Só os que são muito foda vão sobreviver. O resto é passar fome. Certo? Então tomem cuidado, pai. Não deixa teu filho ser um vadio. Levanta ele todo dia de manhã da cama, pai. Todo dia cedinho, bem cedo. Pra ele poder tomar um café com calma, vocês conversarem um pouco antes de ele vir pra escola. Senão vai dar merda. Aviso. Então tomem cuidado, eu estou de olho em cada um de vocês. O dia de uma palestra, cara, o mínimo que eu espero, porra, eu odeio esse palestrante, que tema de merda, tem que ficar lá, quietinho, olhando pro cara. É o mínimo, né? Outra cena que eu me fiquei apavorado com o cara do terceirão, é importante dividir contigo pra tu ver, eu vou ficar de olho em ti até o final. Enquanto tu estiver sobre minha tutela, eu vou ser o que muitos hoje pensam, filho da puta. E que no futuro, porra, o Otávio era um cara honesto, guerreiro, batalhador que queria me ajudar a ser alguém na vida. Sempre acontece esse tipo de raciocínio na mente dos jovens, não sei porquê. A Nilce, aquele amor de pessoa que vocês conhecem, vem e pede educadamente. Eu já não ia pedir educadamente, eu ia ficar puto, né? O cara lá esparrado, com os pés em cima da carteira da frente, da cadeira da frente. A Nilce gentilmente, toda querida, e eu olhando a cena de lá, né? O cara tira o pé, tirando o pé e a Nilce virando as costas por mau caráter. Ele olha com desdém pro colega, tipo assim, né? Olha como eu sou foda, e já estica as patas em cima da... É pata, porque não é pé, é pata, o cara tem pata. Ele bota as patas já em cima da cadeira na hora, e eu olhando aquela cena, né? Bicho, a minha vontade é voar no pescoço já, cretino! Porque isso é mau caratismo, cara. O bicho é um bosta. É um mau caráter, cara, mau caráter. E aí, cara, eu já na hora... Aí ele já ficou vermelho, já tirou os pés dali, já deu umas engasgadas, mas pra tu ver, né, cara, como o ser humano é um bicho que não vale nada, né? E outra, é um cara que quando fala comigo parece uma moça, é um gentleman. E quando fala com mulher diz que não, diz que é meio...
Tu vê, o bicho é viado o suficiente para tratar mulher diferente de homem. Só viado faz isso. Mas não é viado não, porque homossexual é uma coisa. É bicho, é diferente, certo? Tem cara que é macho, mas é bicho, entende? Homossexual eu não me importo. Agora, o cara que é cretino, que acha que mulher é menos que homem, a vontade é moer de porrada já, né? Pra aprender a ser gente. Em 2015 o cara é preconceituoso contra a mulher, cara. Em 2015! Mas pega um cara forte, bombado, jiu-jiteiro, aí ele é uma moça. Ou não, senhor, ou tudo bem. Aí a menina, que ele acha que pode dar porrada, ele é machista. Vocês mulheres, não aceitem homens machistas, por favor, dá um pé na bunda. Tá cheio de gatinho, gente fina, cheio de gatinho que entende a mulher de verdade. Não aceitem os machistas, machista não merece. Não merece, depois vai estar dando porrada na mulher grávida. Vocês viram a última pesquisa? 70% das mulheres grávidas apanham. São xingadas, agredidas pelo próprio marido. Tu acredita que a cada 100 grávidas nesse país, 70 são agredidas pelo próprio marido? Isso é a culpa da mulher que aceita o babaca machista. Não aceite. Procura um cara melhor pra ti. Certo? Puta merda. Oh, que coisa triste esse país, né, bicho? Machista se criando ainda. Pelo amor de Deus. Tô melhorzinho agora. Agora tô melhorzinho. Vai piorar, tá? Ano que vem a cobrança contigo vai ser pior. Eu quero te pegar no corredor fazendo merda. Eu vou te punir. Até tu aprender a ser gente. Pai, me ajuda, por favor. Certo? Mostra o vídeo pro teu pai. Se tu é homem, se tu é mulher, mostra o vídeo pro teu pai. Aqui. Ó. Analise se cada gráfico representa ou não uma função. Função é uma relação matemática entre dois conjuntos que para cada elemento do domínio tem um correspondente no contradomínio. Deixa eu ver esse cara do domínio aqui, esse 1. Ah, ele tem o 3 ó, no contradomínio. E esse cara aqui? Ah, ele tem só um no contradomínio. E esse cara aqui? Ele só tem um amiguinho no contradomínio. Ah, então é uma função. Ele pediu para dizer qual que representa, né? É função. Deixa eu ver esse cara aqui. Esse 3 é do domínio ou do contradomínio? Domínio, né? É o X. Esse 3 tem quantos amigos no contradomínio? Tem o 0, tem o 1. E, cara, um sujeito do domínio está dando infinitos outros do contradomínio. Isso não pode, isso é um absurdo. Não é função. Tem uma técnica para tu não precisar ficar fazendo esse esforço. É só traçar um monte de retas verticais. Se cada reta vertical só bate em um ponto de cada vez no gráfico, é função. Se tu sai traçando retas verticais, se apenas uma delas bateu em vários pontos do gráfico, como essa aqui que bateu em infinitos pontos, não é função. Essa é a técnica ninja então. Cada reta vertical está batendo em quantos pontos? Um maldito ponto. Um maldito ponto. Um ponto só. Ah, professor, aqui deu 2. Olha, não. O gráfico é isso aqui, tá? O plano cartesiano são essas retas ali. No gráfico bate apenas em um ponto de cada vez. O que que isso significa? Que para aquele valor de x representado por essa reta vertical tem apenas um valor de y. É ou não é função? É função. É função. E aqui? Cada reta está batendo em quantos pontos? Pode? Não, isso é um absurdo. Não é função. Simples assim. Por que não é função? Professor, não entendi. Imagine esse número aqui. Que número é esse aqui? Sei lá, pode ser o número 3. Ele tem o número 2 e o número 5 como imagem. Ó. Um x tem 2y. Não pode. Não é função. Função, pela definição que nós vimos anteriormente, para cada valor do domínio, tem um correspondente na imagem, no contradomínio. Beleza. Morreu. Cadê a minha página? Peguei. A questão 2, ainda na mesma página 35. Vamos ver a questão 2. Acabei não falando ali, né? Eu falei já da matéria? Gravei a matéria? Gravei, né? Questão 2. Pois não. Professor, ano passado eu vi que
pro domínio x pode ter mais de um y, não pode? Para cada um do x. Não, infelizmente não. Para cada sujeito do domínio... Ah, peraí, calma. Repete tua fala. É que para cada um domínio de x pode ter mais de um y. Mas ao contrário não pode. Não, é o contrário, É o contrário? Um valor do contradomínio pode ter dois diferentes na saída, no domínio. Isso pode. Tá? Então, para ser bem específico, cara, ó, já que tu fez a pergunta, bacana. Y igual a x ao quadrado. Se eu tenho como domínio, vamos dizer que essa função f é definida de A em B. Se eu digo que o meu conjunto A é o número, são os números menos 1, 0 e 1. E meu conjunto B são os números menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aí eu pergunto, quem é o domínio? Domínio, aqui já explícito, é esse aqui que é o domínio. Domínio é o conjunto A. Quem é o contradomínio? Contradomínio é o conjunto B. Mas quem é a imagem? Para eu poder achar quem é a imagem, eu vou pegar a expressão e vou substituir os elementos do domínio. Ó. Então eu descobri que para x igual a 1, y dá 1. Para x igual a 0, y dá 0. E para x igual a 1, y também dá 1. Então a imagem ficou apenas 0 e 1. Vou representar em diagrama de Venn. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Isso é uma das questões da prova, muito provavelmente. O menos 1 está dando 1. O 0 está dando 0. E o 1 está dando 1. Cada elemento do domínio tem só um amiguinho no contradomínio. Mas tem um cara do contradomínio que tem dois amigos diferentes no domínio. Isso pode. Isso pode. Porém, dá uma olhada. Se eu fosse fazer algo do tipo assim, ó. Y ao quadrado é igual a x. Certo? Primeiro, quando eu for colocar o menos 1, não vai ter resposta nos reais, né? Concorda comigo? Qual é o número que elevado ao quadrado dá menos 1? Tô fazendo pra ti, cara, a dancinha, só pra tu olhar pra mim. Que querido que eu sou, né? Fica ligado, cara. Uma, mais duas tu faz. Tem que olhar pra mim, tu acredita, pra poder aprender matemática? Ô galerinha, qual é o número que elevado ao quadrado dá menos 1? I, parabéns garoto. O I está dentro do nosso contradomínio? Não, não tem I ali, né? Logo já não é mais uma função. Isso não é função. Não é função. Só porque um elemento do domínio não tinha amiguinho no contradomínio. Já não é mais função. É uma relação matemática aí. Certo? Então tem que tomar cuidado. Não pode ter ninguém do domínio que não tenha amigo no contradomínio. E também um sujeito do domínio não pode ter dois amigos no contradomínio. Então peraí, eu vou tirar o negativo aqui, ó. Vou tirar o negativo. Certo? Estou fazendo essa função aqui. O menos 1 já não é mais possível, concorda comigo? Tirei. Quando eu boto 0, qual é o número que elevado ao quadrado dá 0? 0, beleza. Agora eu vou botar 1. Qual o número elevado ao quadrado dá 1? 1 e menos 1 também. Concordam que um sujeito do domínio teve dois amiguinhos distintos do contradomínio? O 0 deu 0, mais o 1 pode dar tanto 1 quanto... Pode um sujeito do domínio se bifurcar em dois do contradomínio? Não, continua não sendo uma função. Na primeira situação não foi função porque tinha elemento do domínio sem correspondência no contradomínio, deixou de ser função. E mesmo eu tentando ajustar esse problema, continuou dando encrenca
Porque tinha um elemento do domínio com 2 correspondentes no... Mas olha o que eu vou fazer. Presta atenção, agora vai funcionar, hein, amigo. O que eu fiz? Alterei quem agora? Alterei o contra. O menos 1 está no contradomínio? Não está, né? Concorda comigo? Já que eu estou ignorando o menos 1 ali no contradomínio, eu poderia dizer que agora sim virou uma função. Porque cada elemento do domínio tem apenas um correspondente no contradomínio. Então agora o y² igual a x virou função. Só agora. Agora eu estou respeitando as duas condições básicas para uma função existir. Não pode sobrar elemento do domínio sem correspondência no contradomínio. E não pode um elemento do domínio resultar em 2 no contradomínio. Sabe o que me apavorava nessa discussão toda? Eu não entendia por que essas regras. Eu pensava comigo, quem foi o retardado que criou isso? Pra que essa merda toda? Pra que? Serve pra nada isso. E só depois de velha que eu fui entender, caramba, ai, porra, função, tu vê, se não for assim, falha numa série de coisas na prática, na vida da gente. Então tu vê, tem um motivo de ser. Certo? Futuramente a gente vai amadurecendo essa ideia. Por que não pode um sujeito do domínio não ter amigo no contradomínio? E por que um sujeito do domínio não pode ter 2 caras no contradomínio? Logo, ainda nesse ano vai ficar claro por que uma função tem que ter essas características. Show de bola. Parabéns pela colocação. Agora sim, vamos para o exercício 2 da página 35. Estes gráficos representam funções. Determine o domínio e a imagem de cada função. Domínio é olhar para que eixo? E imagem? É o eixo Y, obrigado. Então olha que fácil que era esse exercício 2. O eixo X está sendo usado da onde a onde? Vamos ver. Começa no menos 3 e vai até o 3, né? Ó, é essa aqui a reta da função, ó. Vai do menos 3 até o 3. Então tu vai lá e escreve domínio igual x pertencente aos reais, tá o quê? O x seja maior ou igual a menos 3, menor ou igual a 3. Ou ainda, fechado em menos 3, fechado em 3. Tranquilaço, né? Daqui até ali. Tudo isso aqui eu domino. E a imagem? Deixa eu ver, o eixo Y está indo de menos 2 até 7. Imagem. Y pertencente aos reais está o quê? Y é maior ou igual a menos 2, menor ou igual a 7. Ou ainda, fechado em menos 2, fechado em 7. Muito bem. Professor, Pois não. a ordem dos números ali altera alguma coisa? Importa, os matemáticos são bem chatos com isso. Porque a gente quer que o jovem entenda que na reta real é sempre da esquerda para a direita que os números crescem. Isso é fundamental na organização das soluções dele quando ele trabalha com intervalos, né? Por isso que a gente exige que seja nessa ordem aqui. Aqui eu poderia alterar a ordem desde que eu alterasse essas setas, né? Mas também é considerado deselegante matematicamente. Ótima pergunta. Letra B. A letra B tem um gráfico que começa no ponto menos 3, 3, menos 3, 3 e vai curvilineamente até o ponto 5 do x e menos 1 do y. Então vamos lá, da onde até onde é o domínio, da onde até onde é a imagem? E aí, domínio? Isso é só tu olhar onde o gráfico começa no eixo x e onde o gráfico termina, ó. Então é do menos 3 até o 5. Tu bota o x no meio, os números na ordem crescente e as setinhas para a esquerda. Olha como é fácil escrever o intervalo na notação de conjunto. E a imagem está indo da onde a onde?
certeza. Obrigado, amigo, pela participação. Do menos 1 até o 3. Só isso. Vou fazer essa desse jeito, a próxima, a letra C, eu vou fazer com a notação de intervalo, para a gente ficar variando e não infartar. Vamos que vamos. Letra C. Letra C tinha um gráfico, então, eixo Y, eixo X, e tinha um gráfico assim, ó. E, cara, tu vê, ó, aparentemente ele não termina. Aparentemente ele não termina. Ele não marcou um pontinho lá no final, né? No ponto 10,7. Ele não disse, ó, tá indo até o ponto 10,7. Quando a gente faz isso, quando a gente não delimita onde a função para, a gente tem que entender que ela vai ao infinito e além, que ela sobe para toda a eternidade. Mas aqui não, aqui ela começa mesmo. Então ela foi do menos 4 até o menos, né? Ponto menos 4, menos 1 e foi ao infinito. Então vamos ver, domínio, eu diria que é do menos 4 até o mais infinito. Que pode ser assim ou parênteses. E a imagem começou no menos 1 e foi ao infinito e além. Então fechado em menos 1 até mais infinito. Ô professor. Pois não. Mas aqui tem uma linha aqui, dizendo que intersecta os 5. Aquela linha só está mostrando que o ponto 5, 6 faz parte do gráfico. Mas o gráfico continua. Certo? Se o aluno respondeu assim, ó, eu ainda acho muito nobre. Ó. Se o aluno pensou assim, o gráfico só foi até o 10 e o 7. Mas como não tem a bolinha fechada, eu vou dizer que é aberto. Então eu não acharia um absurdo o aluno responder que era de menos 4 até 10 aberto, o domínio, até 7 aberto, o domínio é o eixo X, e que a imagem foi de menos 1 até 10 aberto. Eu não ficaria chateado, eu ficaria orgulhoso com essa solução. Porque o aluno, ele não percebeu que é o infinito, mas percebeu que a bolinha não estando marcada seria como se a bolinha estivesse aberta. Então quem escreveu isso eu ainda acho aceitável. Mas a melhor interpretação dessa maneira é quando tiver uma bolinha aberta. Quando não tiver nada apontando o final do gráfico, a gente tem que supor que ele continua para sempre. Se ele continua para sempre, a imagem tende ao mais infinito e o domínio tende ao mais infinito. Por isso que a resposta mais correta, ao meu ver, seria assim. Porém, nós podemos fazer aquela sessão pergunte ao doutor. Vamos ver o que o doutor, o autor da apostila, tem a dizer sobre esta passagem? Pois não. Se eu colocar o não mais infinito só infinito na prova, vai dar errado? Não, mas não é comum, tá? O certo é a gente colocar o mais ou menos infinito. É importante essa ideia de entender ao infinito positivamente ou entender ao infinito negativamente. Então é muito bacana colocar o mais ou menos. A gente não ia punir o aluno severamente por isso, né? Ó, o doutor, elaborador da apostila, entendeu de fato que tende ao infinito, tanto esse quanto esse. Então a minha interpretação estava correta. Muito bem. Tem mais uma. Vamos para a letra D agora. Esse era o item C. E agora vamos para a letra D. Fiz mais uma em notação de intervalo. Essa eu vou fazer nas duas notações. Meu Deus, que gráfico maluco é esse, cara? Parece até uma senoide que nós estudaremos esse ano. Começou no ponto menos 11,2, terminou no ponto 11,2 e ficou oscilando entre 4,2 e menos 4,2. Então está na cara quem é o domínio e quem é a imagem. Vamos escrever das duas maneiras que nós temos estudado. Domínio, ou na notação de intervalo de menos 11,2 até 11,2, olha que prático que fica. Ou ainda, x pertencente aos reais tal que, bota o x no meio, as setinhas para a esquerda e os números na ordem crescente. Assim que não precisa ficar te matando para pensar. Eu demorava uma meia hora para escrever uma linha dessa aí, quando eu tinha a tua idade. Eu queria raciocinar enquanto eu fazia. Fica difícil aí, amigo.
Notação de intervalo, de menos 4,2 até 4,2. Como é gostosa essa notação. Em notação de conjunto, como é chatinho. Y pertencente aos reais, tá o quê? Bota o X no meio, as setas apontando para a esquerda e os números na ordem crescente. Se tu pratica uma hora, tu fica até rápido nisso, cara. Coisa linda. Pedi para fazer as páginas marronzinhas. Não, né? Sugeri de repente a gente usar como revisão até, né? Mas a parte da função afim eu pedi, né? Página 38. Fala, parceiro. Professor, olha só. Ali na D, por que a imagem não é todos os Y? Só o do meio? Ah, entendo. O que é a imagem? É a parte do gráfico no eixo Y que está sendo usado para representar o gráfico. Eu não usei nada nem acima, nem abaixo disso. Por isso que não faz parte da imagem. A imagem é só a parte do gráfico que se conectou de alguma forma com o eixo Y. O gráfico em nenhum momento subiu acima do 4,2. O gráfico não foi em nenhum momento abaixo do menos 4,2. Por isso que a imagem ficou só entre esses números. Ótima pergunta. Fala, garoto. Ali é reais, né? Pertencente aos reais, né? Era para ser. Tanto um quanto o outro. Era para ser X pertencente aos reais, né? E aqui também era Y pertencente aos reais. A tendência é que os meus símbolos venham piorando com o passar dos dias. Não é real, real. Importante a colocação agora. É que o que importa não é a pontilhada, o que importa é a linha vermelha. E a linha vermelha continuou e ele não falou, olha, eu vou parar aqui. Se ele falasse que ia parar ali, ele tem que marcar com um ponto. Como ele colocou a linha vermelha continuando, ela ia até o infinito, a gente tem que supor isso. Então ela ia subindo para sempre, para sempre, para sempre. Então o eixo Y ia sendo usado para sempre e o eixo X também. Essa é a ideia. Show! Vamos que vamos! Que bela manhã para aprender matemática!